Eu quero aproveitar a sua expertise nessa área e perguntar se os meus números estão corretos. Não se trata apenas de 6, talvez 7 estados, mas de 30 a 40 municípios dentro desses 6 estados, o que dá mais ou menos um número de 40 mil pessoas, que são aqueles eleitores que, se forem para um lado, decidem pela Kamala Harris, se forem para o outro, decidem para o lado do Trump. Isso está correto? Quer dizer, correto não no ponto de vista moral, correto do ponto de vista estatístico. Analítico, né? É isso. Então, sabe, nos Estados Unidos nós temos um país, uma eleição de 50 estados, não uma eleição nacional, como você está colocando, William. Nós temos mais ou menos seis estados pêndulos que realmente importam. Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, que são os estados meio oeste. Você tem Nevada, Arizona e Georgia, são estados do oeste ou do sul. Eu falaria que entre 40 a 200 mil votos que são só que importam nesse momento. Ou seja, um jogo de polegadas assim. A grande questão é, nesses estados, quais são os issues, os temas, as preocupações principais? Eu falaria, é muito simples. A inflação, custo de vida, que importa nesses locais, nesses estados. Os 3 estados do meio oeste, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, importa muito, talvez seja mais importante do que os outros estados pêndulos assim. De novo, essa agenda econômica é tudo que importa. Eu só colocaria mais um ponto. Eu concordo plenamente que os fundamentos ficam a favor do Trump, ou seja, economia, ele fica muito forte a respeito disso. A aprovação do atual governo está lá embaixo. Você não tem um incumbent mandatório concorrendo de novo. Todos são fundamentos a favor do Trump. Mas ele tem que mostrar isso para a população americana. Ele tem que mostrar isso para o povo desses 6 estados pêndulos. Ele tem que mostrar isso para esses 3 estados do meio oeste, assim. E até agora, se você usar o debate como um indicador, ele não está sendo eficiente a respeito dessa questão. Boa pergunta. Por que não, se você concorda com a argumentação, Fernanda? Porque ele não está sendo eficiente? Foi a afirmação final contundente do Cliff. Eu acho que tem a ver um pouco com os desafios que a campanha se deparou a essa altura do campeonato, como o Chris trazia. É um pouco de distração, né? Quer dizer, o Trump vem fazendo campanha desde 2016 orientado por uma mesma estratégia. E ele tem, em geral, sido bem sucedido com essa estratégia, né? Que é um mix de deboche, denúncia e aí, claro, um pouco de desinformação, como a gente sabe, mas, sobretudo, tentando bater na tecla de que ele faria tudo diferente, faria tudo melhor, sem esclarecer muito bem o que exatamente isso significa. Mas por que agora o Cliff diz que ele não está sendo tão eficiente? Porque eu acredito que pela primeira... Eu até comentei isso aqui no nosso debate. Acho que pela primeira vez ele está diante de uma candidata democrata que não atende aos mesmos parâmetros, padrões de comportamento que os que ele estava acostumado a enfrentar. Eu tenho a sensação, comparando a Harris com a Clinton ou com o Biden, que seja por orientação estratégica ou por perfil, isso não está muito claro ainda, ela decidiu, falando num português bem assim... vulgar, descer do salto, né? O que a gente tem acompanhado nos últimos anos são os democratas tendo muita dificuldade em tratar o Trump nos mesmos termos. Inclusive, muita gente critica os democratas por isso, dizendo que a campanha acaba sendo até um pouco arrogante, né? A própria Hillary, naquela frase famosa de 16, chegou a descrever os eleitores do Trump como a basket of deplorables, né? E quando eles são deploráveis. Os deploráveis. Então, quando eles são questionados, por que eles não lidam com o Trump na mesma moeda, eles em geral dizem que isso não tem a ver com os valores, que o partido não vai descer a esse ponto e tal. Mas se a gente olhar o comportamento da Harris no debate, ela em alguma medida, dentro do estilo dela, emulou o Trump. Ela foi sarcástica, debochada, ela bateu de frente com afirmações que ele fez, ela a todo momento tentou desqualificá-lo em coisas que ela acreditava que poderiam desestabilizá-lo. Ela o colocou numa posição defensiva, que
não faz parte do que ele estava acostumado. Então, a sensação que eu tenho é que com a transição da campanha democrata e a troca do candidato, primeiro, o Trump perdeu o grande mote. O mote que tinha sido responsável por definir a agenda da eleição. O mote era: o Biden não é bom o suficiente e, além de tudo, é velho. Na medida em que Biden não é mais um tema, esse mote se esvaiu. E a tentativa de substituir esse mote por outra coisa, ela não foi bem sucedida. Tanto que o Trump e a sua campanha tentaram emplacar a ideia de que a Kamala não era americana o suficiente, não deu certo. Tentou emplacar a ideia de que a Kamala era uma mulher solitária, de uma risada esquisita, também não pegou. Agora eles estão investindo na ideia de que ela é uma radical de esquerda. Foi aí que eles pararam. Agora, mesmo diante de tudo isso, além de o mote principal não ter sido, talvez, emplacado com a mesma eficiência, ele encontrou do outro lado alguém que está disposta a bater de frente nos mesmos termos. Vamos dar uma espiada nela, então. A gente pegou agora um pouco e olhamos o candidato Trump. Vamos olhar a candidata Kamala Harris, Chris, a partir da sua avaliação. O problema dela é crescer o próprio eleitorado, porque se a gente olhar para o eleitorado do Trump, ele é o mesmo desde 2016. Para não cortar seu raciocínio, eu vou para o intervalo, na volta a gente retoma o programa. A palavra contigo, Chris. O intervalo é rápido, pessoal, até já. Bem-vindos, WW Especial, nós estamos falando de eleição americana, Chris. Só para recordar, ao final do último segmento, a questão era olhar para Kamala Harris e para o desafio dela, que é fazer os próprios números subirem, porque os números do Trump, aparentemente, o Cliff vai me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, os números do Trump são mais ou menos os mesmos desde 2016. Você enxerga ela conseguindo fazer isso de que maneira? A gente olha os ativos que a Kamala tem, é até um ativo geracional. Era mulher mais jovem, negra, ela tem mobilizado a base democrata de uma forma muito importante. E até em outros programas o Clifford tem feito esse ponto que eu concordo inteiramente, que ela tem mais credibilidade nos segmentos eleitorados que são mais negativamente impactados com a inflação. Jovens, negros, hispânicos. Então, ela tem uma identificação com esse segmento que foi importante. E se a gente compara a vantagem democrata sobre esses segmentos, em comparação com a última eleição, o Trump cresceu um pouco nesses segmentos. Então, ela reduziu esse gap, quer dizer, então ela conseguiu ganhar um apoio que estava se perdendo parcialmente nesses grupos para o Trump, mas ainda não recompôs tudo. Então acho que o ativo dela, que a Kamala tem, é tentar atacar as vulnerabilidades associadas à inflação de um lado, mobilizar a base democrata e mudar o foco da campanha. E, no fundo, William, também isso é uma batalha de quem que vai comparecer nas urnas, porque é mobilização. Então, no fundo, o que ela precisa fazer é mobilizar a base democrata maior e também atacar um pouco esse fio do eleitor independente que tem essas preocupações ao seu lado do mote de campanha. Então, acho que esse é um variável importante. Ela tem que mitigar os defeitos, ser disciplinada e ter um comparecimento elevado na base democrata. Esse é o desafio que ela tem. Cliff, vocês estão, de alguma forma, investigando isso? Quanto que vocês detectam nos números que vocês coletam de mais vontade de participação por parte do eleitor democrata ou menos em comparação com últimas eleições? A gente está vendo o seguinte: com a entrada da Harris, pulou a energia da base, ou seja, quase 2 pontos assim. Então, houve realmente impacto da entrada da Harris. Você tem, como eu já falei, sabe, uma base mobilizada nesse sentido. E mais ou menos, sabe, os democratas ficam mais ou menos no mesmo nível, sabe, os republicanos agora, que é que historicamente é o fato que tem mais ou menos o mesmo nível de energia, assim. Então, a gente está vendo isso. Ela teve esse impacto muito positivo para os democratas. Eu só queria, sabe, adicionar mais um ponto sobre Trump. Eu até falaria que em 2016 e 2020, ele nunca tinha foco. Ele não tinha campanhas eficientes. E ele
é uma criatura, uma função, sabe, de um contexto positivo para ele em 2006, é um contexto negativo para ele em 2020. Ele nunca precisava enfrentar, sabe, sendo, sabe, meio empatado, sabe, assim, uma campanha, sabe, de comunicação. Então, eu acho que nós estamos vendo um Trump sendo Trump, sem foco, sem ficar on message. E nesse caso, nesse momento, dado tudo que aconteceu, os fundamentos não importam tanto mais, e vai ser a campanha em si que vai definir, sabe, quem vai ser, sabe, o residente da Casa Branca. É interessante seu ponto, Cliff, porque no seu argumento, no fundo, e olha, se eu fizer uma injustiça, você me corrige imediatamente, que eu estou fazendo uma leitura do que você falou. No fundo, você está dizendo o seguinte: Trump é beneficiado por circunstâncias em 2016 e prejudicado por circunstâncias em 2020, e as circunstâncias agora fazem o que dele? O que a campanha adversária for capaz de fazer? Estou dizendo que, nesse momento, o contexto, as circunstâncias, sabe, criam condições de ter um empate técnico entre os dois, ou seja, a incerteza que quem tem vantagem, os fundamentos não importam tanto nesse momento, portanto, o que importa vai ser, sabe, a campanha que é mais eficiente, que consegue mais alinhar com o que a população americana quer. Baseado na história, nossa experiência com Trump, ele não vem tendo campanhas com tanta eficiência, sabe, assim. Esse é um clássico de ciência política. Quem é capaz de reconhecer os dados da realidade e estabelecer as suas estratégias a partir daí? Quem está sabendo fazer isso? Acho que nesse momento a campanha democrata faz isso melhor. Enfrentou um desafio existencial, que foi a troca do candidato. Naquele momento, trocar o candidato era primeiro reconhecer uma fragilidade e passar um recibo para o adversário, né, que até então acusava esse próprio candidato de ser inapto. Então foi um momento muito difícil. Poderia ter culminado numa fragmentação, poderia ter culminado num candidato, como aconteceu em 68 nos Estados Unidos, que não ia ser competitivo, né? E não foi o que aconteceu. De fato, os democratas conseguiram recuperar o tempo perdido. Ainda assim, acho que o Trump, ele teve algumas oportunidades perdidas, desperdiçadas, mal utilizadas dentro do que o Cliff falava de estratégia mesmo. E talvez isso tenha a ver com essa personalidade, né, autoral, de não seguir um script, de não atender aos assessores. Eu listaria algumas aqui só para exemplificar. Por exemplo, ele teve uma oportunidade de ampliar o escopo do seu eleitorado quando ele levou o tiro, né, e logo na sequência vinha a Convenção Nacional Republicana. A orientação naquele momento é que, até por ter atraído o chamado, né, capital da atenção, ele poderia se beneficiar tentando moderar o discurso, para que, com um discurso mais moderado, que seria razoável de imaginar depois de um atentado daquela magnitude, ele talvez pudesse alcançar independentes, mesmo republicanos que não são trumpistas, de repente alguns quadros demográficos que não são tão favoráveis à campanha dele. E a gente percebeu na convenção republicana que essa tentativa de falar para fora da bolha durou 12 minutos, porque no próprio discurso ele começou nesse tom e depois ele voltou a ser o Trump de sempre. Então, foi talvez uma das maiores confissões políticas que eu vi. Exato. Porque ele diz o seguinte: vocês acham que eu tenho que ser nice? No, I'm not nice. Exato. Eu não vou ser nice. Então ali ele perdeu uma oportunidade de furar a bolha, e eu diria que depois a segunda grande oportunidade, para além dos debates, claro, foi a escolha do candidato a vice-presidente. Ele tinha a chance naquele momento de escolher uma figura que pudesse alargar, né, a capacidade de alcance dele, e ele, na verdade, ali se preocupou mais em garantir alguém que ele pudesse ter controle sobre, depois de tudo que aconteceu com o Mike Pence, né, na eleição passada, e mais do que isso, alguém que possa representar um futuro para o movimento que ele representa, que é o Make America Great Again. Ele pensou mais nisso do que na eleição. Então, a sensação que eu tenho é que esse voluntarismo baseado na percepção de que fazendo do meu jeito dá certo, talvez possa nesse momento ser um risco para o Trump nessa eleição. Isso nós falamos de vulnerabilidades do Trump. Vulnerabilidades da Kamala Harris, por exemplo, citar algo que tem aparecido bastante, sobretudo, e o Cliff vai falar sobre isso também na sequência depois de você, Chris. Quanto de dúvida a gente consegue detectar nas pesquisas em relação
aos que ainda não se decidiram sobre Kamala. Os que são indecisos, qual é o tamanho da dúvida deles em relação a Kamala Harris? Porque um dos dados que foram mais divulgados nos últimos dias é que ela é menos conhecida do que Trump. Trump, todo mundo sabe que grandeza ele é. Para quem gosta ou quem não gosta, Trump é Trump, todo mundo sabe quem é. Harris, nas pesquisas, surge ainda como uma grandeza cercada de certa incógnita. Que tamanho essa incógnita e que perigo isso representa para ela? Não, eu acho, assim, dado que ela não foi eleita, o Trump já fez 2 eleições nacionais, o nome dela é conhecida, mas a figura dela não é tão plenamente conhecida. Então, em termos de como se apresenta para o eleitor americano, o debate foi mais importante para ela, porque ela estava consolidando a imagem dela perante o eleitor. Então, a performance dela foi importante nesse sentido. Eu até acho que o debate foi muito importante para o Trump, porque ele estava num momento ruim da campanha, ele precisava fazer resetar a campanha e voltar para o foco do que importa para ele, que ele não atingiu esse objetivo. Mas eu acho que ela se apresentou bem no debate para tentar mitigar um pouco esse passivo. Mas ela tem um desafio. Ela é vista como liberal, ela vem da Califórnia, até uma pesquisa do New York Times, Siena Poll, mostrou que ela é vista como um pouco menos centrada do que o próprio Trump em si. Então, no fundo, a linha de ataque de caracterizá-la como uma liberal extrema na esquerda é uma vulnerabilidade que tem que ser, que pode ser explorada ao longo da campanha. Mas então, mas a campanha dos democratas tem tentando colocar, a escolha também do vice dela foi tentar pegar alguém do meio oeste americano, né, branco, ponderado, para tentar mitigar um pouco esse calcanhar. Que traz, sobretudo, aquela visão muito arraigada nesse eleitor rural, de que se ele se apega a valores, sobretudo valores ligados a, digamos, certas correntes religiosas, pentecostais sobretudo, ele vence na vida e ele consegue ser o que o D.D. Vance diz que foi. Vem de baixo, seduz que vai. Eu vou para o intervalo e na volta vamos ver o que essa eleição está dizendo a nós sobre a guerra cultural americana. Até já, pessoal, um instantinho só. Bem-vindos de volta ao WW Especial, perdoem. O tema de hoje são as eleições americanas. Cliff, eu vou ser um pouco mais filosófico agora nesse terço final do programa. A gente registra nos Estados Unidos uma guerra cultural de proporções inéditas, pelo menos para as nossas gerações, de uma gravidade difícil da gente conseguir descrever suficientemente. E a gente percebe hoje uma cultura política nos Estados Unidos comum aos 2 grandes grupos, a democratas e republicanos, no sentido de que eles consideram a vitória do outro um risco existencial. Há o que os filósofos diriam um conteúdo nihilista nisso. Porque não pode haver soma, só pode haver perda se o outro ganha. Em que medida a campanha eleitoral traz isso ainda mais forte? Ou se você, como cidadão americano e observando o que está acontecendo aí, eventualmente vê indícios de que o resultado eleitoral, de alguma forma, atenue essa guerra cultural? Não, eu acho que, nesse momento, a campanha em si está amplificando essa polarização, nesse momento, essa guerra cultural. Os discursos dos 2 lados são, como você já falou, William, existenciais, né? Se o outro lado ganha, vai acabar, sabe o país assim. Eu acredito que esse problema de chegar em consenso, o problema de governança, todos os problemas relatados a isso vai continuar até depois das eleições. É importante, sabe, entender como cada lado está operacionalizando, sabe, essa guerra, esse conflito. Por um lado, Trump ele é o campeão, sabe, de um país, de uma América do passado. Ele representa essa raiva, esse sentimento de nostalgia, assim. A gente consegue ver isso no discurso dele. E, por outro lado, Harris
representa uma América, um país novo, mais diversificado, racialmente, de forma étnica. Ela coloca, sabe, esse contraste de forma muito clara. Ela fez isso no discurso dela de nominação, ela fez isso no debate também, que os Estados Unidos tem essa contraste. Uma América do passado, que Trump representa, é ela que representa essa país, essa América futuro. Como eu já falei, eu não acho que muda nada, sabe, assim. A gente vai ter um país polarizado depois das eleições, a gente vai ter problemas de governança, como já falei, mas nós estamos vendo nessa eleição, sabe, a manifestação disso. Nós estamos vendo também, Cliff, passando a você, Fernanda, uma disputa em torno da definição do que é ser americano. A maneira como o Cliff acabou de descrever, como que o Trump diz ao seu eleitor o que é ser americano, é completamente diferente de como Kamala Harris pretende dizer ao seu eleitor o que é, na verdade, ser americano. É grave do ponto de vista da sociedade americana. Agora, quem é que está predominando? Pois é, William, acho que é grave porque não vai se resolver a partir de uma liderança política isolada, por mais pacificadora que ela fosse. No caso, nenhum deles, nesse momento, exerce uma função de pacificação. A gente está falando de uma fratura social que está sendo exposta há algumas décadas e que agora talvez dê os seus sintomas. A gente está falando de um país que, embora seja muito rico, já desde os anos 70 é um país cada vez mais desigual. É um país em que mudanças demográficas profundas começam a importar. É um país em que it's not the economy stupid. Não é a economia como apenas, né, a economia como no passado a gente costumava dizer. A economia é muito importante, a gente falou bastante de economia aqui. Mas hoje a gente está falando de uma cultura política que que repousa sobre a questão do ressentimento, a ideia do pertencimento, né? Então, quem se sente representado, acolhido e que se sente confortável em viver nos Estados Unidos e em se dizer americano. Há uma disputa em relação a isso. E me parece que nesse momento esses candidatos e talvez até a próxima geração de candidatos, por uma questão de conveniência, por entender que isso é uma plataforma política que gera frutos, porque as campanhas são divisivas, porque as campanhas, elas em geral espetacularizam essa situação, eles instrumentalizam essa condição. Então, se você pergunta, né, como sair disso, é difícil sair disso, porque em teoria todo mundo vai dizer que é contra um país polarizado e fragmentado, mas na prática essa polarização e fragmentação impulsiona, ainda mais no mundo das redes, figuras que venham para se apresentar como o salvador da pátria, como aquele que vai eximir o país com problemas difíceis, mas respostas fáceis. Se a gente reparar nas campanhas de Kamala e de Trump, embora elas tenham estilo, perfil, enfim, muito diferentes, é curioso que os dois estejam se vendendo como os candidatos da mudança, como se, na verdade, nenhum deles tivesse qualquer responsabilidade sobre o que já existe. Trump é ex-presidente dos Estados Unidos, Kamala é atual vice-presidente. E ter que recorrer à mudança quase que como negando o sistema político e dizendo eu não tenho nada a ver com isso, é conveniente, ainda que bastante hipócrita, né? Cris, deixa eu aproveitar que Eurásia é uma das consultorias de maior reputação planetária em torno da capacidade de dizer onde estão os riscos. A Fernanda acabou de nos trazer uma descrição de uma sociedade fraturada e na resposta mais recente do Cliff me chamou muita atenção ele dizer teremos problemas de governança. Aí a pergunta direta, Cris, qual é o risco que a Eurásia atribui a problemas de governança nos Estados Unidos em função dessa eleição? Não é por acaso, William, que quando a gente faz nosso exercício de tentar mapear os principais riscos geopolíticos no ano, nós colocamos a eleição americana como o risco número 1 desse ano. Risco geopolítico número 1. Número 1. E a razão é que os Estados Unidos têm uma posição, não é assim, certa ou errada, mas uma posição de liderança e um impacto global muito maior do que seus pares, dado o tamanho da sua economia, papel geopolítico, por todas essas razões. Então, ter uma eleição
que manifesta essas divisões profundas domésticas. E só para também contextualizar, isso é uma disfuncionalidade que vem se agravando nos últimos 4 décadas. Se a gente olha índices de opinião pública sobre confiança nas instituições e comparar da década de 50 e 60, confiança em escolas públicas caiu de 50% a 60% para 20%. Confiança no executivo, de 60% para 18%. Confiança no judiciário, confiança nos jornais televisivos. Na imprensa, na imprensa. Não tem problema, não, isso é um fato. Então, nós temos uma queda de confiança crônica. Sem contar a qualidade de vida, né? Que a percepção da qualidade de vida degringolou, assim, vai do Gini, índice de felicidade, todos eles. Desigualdade de renda também aumentou nas últimas 3 décadas, uma onda imigratória, não é, que está no pico desde a virada do século, que gera todo esse debate do que é ser americano, que o Cliff descreveu muito bem, não é? Isso gera dificuldades. Então, quando você tem isso, nós estamos caminhando para uma disfuncionalidade doméstica, dificuldades de chegar a resoluções que têm repercussões tanto dentro dos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos. Não é? Eu acho que leva também a uma divergência em política externa, onde os aliados dos Estados Unidos não sabem o que confiar, né? Então, se o Trump voltar ao poder, vai sair do acordo climático, talvez não dá um apoio para os seus aliados na Europa, gera insegurança em seus aliados lá. É um governo que vai atacar fortemente o tema de imigração, não é? Em termos de deportações de imigrantes legais, numa economia aquecida. Se você fizer deportações de mais de 1 milhão de pessoas, pode gerar inflação na economia americana. E também um governo Trump, que também deve uma política comercial muito mais ativa, mercantilista, que também pode ter repercussões econômicas. Então, a gente vê o que está em jogo não só é uma crise de governança crônica, não é, que se pode se exacerbar, e com repercussões de diferenças dos 2 candidatos que podem impactar a economia global. Cliff, eu estou terminando o programa, eu tenho poucos minutos, 2 minutos ainda. Queria te fazer uma pergunta mais pessoal, Cliff. Já pedi desculpas por uma pergunta mais pessoal. O que é que te tira o sono nessa eleição? A qualidade das pesquisas. A precisão de nossa ferramenta principal, a pesquisa de opinião pública. A gente errou em 2016 como mercado, a gente errou em 2020, a gente acha como mercado que a gente ajustou, corrigiu, pelos erros que a gente cometeu, no passado, mas a gente não sabe. Aliás, todo dia, várias horas por dia, eu estou falando com minha equipe sobre essa questão, eu estou falando com outros profissionais, colegas do mercado, sobre especificamente a qualidade, a robustez de nossas pesquisas. Obrigado, Cliff. Você dorme tranquila pensando na eleição americana, Fernanda? Já nem durmo mais, William. Mas não é por causa que a gente obriga você a trabalhar mais. Também por isso, mas não. Eu diria bem resumidamente que o que me intriga muito, já algumas eleições por lá, é por que tudo de bom de um candidato não pega e tudo de ruim de determinados candidatos pegam? Essas são perguntas existenciais que eu tenho me feito, né? Às vezes um bom candidato se apresenta, mas isso não é relevante. E às vezes um mau candidato se apresenta e por pior que ele seja, as pessoas também não ligam. Você consegue dormir tranquilo pensando na eleição? Pensando na eleição, não. Mas o que me preocupa mesmo é essa divisão social, não só do que é ser americano, mas cada lado enxerga o outro com uma ameaça existencial ao Estado Democrático de Direito. E isso quando a gente tem forças políticas que enxergam o outro desse grau de extremismo, isso acaba influenciando o comportamento das lideranças pós-eleição e também o comportamento da oposição nesse contexto. Isso dificulta diálogo e as decisões das lideranças acabam sendo mais exacerbadas por causa disso. Isso me preocupa. Chris, começando por você, muito obrigado pela disposição de participar do programa. Fernanda, nossa colega, obrigado também aqui por ter estado fora do teu horário aqui conosco no estúdio em São Paulo. Cliff, muito obrigado pela sua disposição aí em Washington participar da nossa roda. Meu agradecimento. Muito obrigado especialmente a você que nos acompanha. Até a próxima.